E aí, rapaziada, mais um videozinho aí, quarta-feira. Hoje eu já tô bem mais animado do que na segunda-feira. Na segunda-feira eu tava, assim, só cumprindo ordens mesmo, sabe? Ordens minhas. E aí, hoje não, quarta-feira eu já tô bem mais animado. Esse vídeo aqui vai ser até, tipo, um vlog, mostrar um pouquinho aí da minha rotina e contar quais são os próximos passos da empresa. O último vídeo da empresa mostrando, tipo, contando a ideia, pô, acho que ele bateu 3 vezes mais visualização do que o normal, sacou? E aí talvez é um assunto que a galera goste, que repercute melhor e que eu consigo falar mais sem necessariamente expor muito a minha vida. Mas aí a solução para isso foi gravar um vlog hoje. Então, eu vou gravar um vlogzinho aí para vocês, mostrar um pouco mais da minha rotina. Agora já são 10h30 da manhã, não tá tão cedo assim, mas geralmente de manhã eu não faço muitas coisas assim muito aceleradas. Geralmente eu acordo ali umas 7, 8 horas, abro o computador, vejo o que tem ali de pendência rápido, falo com o time, dou uma olhada nas campanhas, vejo o que tem ali na agenda do dia, mas fico ali de 8 até umas 10 horas ali na frente do computador, já tomei café, já tomei banho e depois parto pro treino. Antes do treino hoje a gente veio buscar o Theo, que é meu cachorro aqui no pet shop, rapidão, e aí depois a gente parte pro treino, volto pra casa, almoça e aí trabalho infinito, não tem por que parar. Então é isso, geralmente eu faço assim, encaixa muito bem na minha rotina, eu acho que eu consigo ser produtivo. Na parte da manhã eu já ativo o corpo assim rapidão, claro que eu também dou atenção pro trabalho, né, mas o foco maior é no período da tarde. Então vocês vão ver aí um pouquinho. Eu vou também compartilhar o que eu desenvolvi, já da ideia, do concept da empresa, onde que a gente vai atuar, que público que a gente vai atingir, que produto que a gente vai vender e quais são os planos, né? É isso, vou compartilhar um pouco de como que a gente vai fazer isso, qual que é a ideia e espero que vocês gostem aí. Valeu! E aí, rapaziada, já busquei o Theo, já treinei, já almocei, já tô pronto para poder trabalhar e vim trocar uma ideia com vocês aqui. Como eu disse, todo esse projeto ele ainda tá bem embrionário, né? Tá começando tudo. Eu tô escrevendo, montando como tudo vai funcionar, o que seria o MVP pra gente botar isso pra rodar e acho que finalizo de desenvolver hoje. E aí a ideia é mostrar pra vocês aqui, acho que eu vou fazer um time-lapse aí das próximas 10 horas de trabalho aí para vocês acompanharem e depois que a gente tiver algo mais concreto eu posso voltar aqui e mostrar para vocês um pouco mais o que a gente desenvolveu, qual que é o plano e tudo mais. Eu pretendo também criar um documento assim para poder mostrar para o sócio exatamente como que a gente vai executar, qual que é a ideia, que público que a gente vai atingir, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai tornar isso lucrativo, qual que é a projeção dos próximos meses pra gente bater a meta, quais são as expectativas, né? Alinhar tudo isso, compartilhar com ele e compartilhar com vocês. Nessa operação eu tenho liberdade total, eu e mais um sócio, mas eu tenho liberdade total para poder guiar tudo. Claro que as decisões são feitas em conjunto, mas meio que elas partem de mim, sabe? É mais, e aí, vamos fazer isso ou não vamos? Mas o isso tá na minha mão. E aí é isso que a gente vai desenvolver hoje aqui. Já tô no computador. Mais tarde eu volto aí para trocar uma ideia do que foi desenvolvido, quais são os planos, o que a gente decidiu e compartilhar com vocês, né? Então é isso. Dia 2 de construir uma empresa em público tá aí e vambora. Vamos lá, algumas horinhas depois, eu passei um tempo ali no computador desenvolvendo. Eu já tinha uma base, eu já imaginava como é que tudo ia acontecer, até porque eu já tinha planejado toda essa rota individual, mas aí quando o sócio apareceu, ela só mudou um pouquinho, mas ela já tinha um caminho. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque na verdade para quem já tá na área, ela é bem clara, já tem um roadmap assim, claro do que tem que fazer. O difícil é operar isso, é conseguir executar, mas o caminho é claro, sabe? É tipo, vai por ali, tá? Só que quando eu estiver lá dentro, como é que é, entendeu? Então é um pouco mais difícil nesse quesito. Mas juntando todas as informações que eu já dei aqui em alguns vídeos, eu trabalho na internet, principalmente no backstage, principalmente no nicho da saúde, profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, me aparece muito isso. E o modelo de negócio que eu tava pensando em construir é um modelo validado, mas que a referência que a gente tem é muito na área do setor alimentício, sabe? Então restaurantes, lanchonetes e tudo mais. É um modelo bem claro nessa área aí. E a referência que a gente tem é justamente em cima disso. E aí o que eu fiz? Juntei tudo. Eu falei, cara, como que é o modelo da referência, como é que eles usam, como é que eles trabalham e como que eu adapto isso pro meu nicho, nutrição, profissionais da saúde e tudo mais. Então, qual que é a sacada? Um modelo que ficou muito conhecido ultimamente é a questão de você criar squads para executar determinadas funções. E aí dessa forma você consegue otimizar o trabalho e ao mesmo tempo escalar. Então, ainda que você esteja vendendo um serviço, a galera consegue escalar, atender muita gente com equipes reduzidas e sem muitos problemas, sacou? Então, eles montam estruturas de squads.
Então eu tenho uma equipe, né? Essa equipe tem um head, um gestor, quem cuida dessa equipe, e essa equipe tem um trabalho muito claro a ser feito. Então vamos dizer que são 4 pessoas, são 2 gestores de tráfego, um designer e um cara operacional que junta tudo isso, sacou? E um líder que observa e gere todo o desenvolvimento dessa equipe. E aí vamos dizer que essa célula de trabalho, esse squad, é capaz de atender 20 clientes. Então, exemplo, o modelo da galera, né? Eles têm um restaurante lá, cliente deles, que precisa fazer tráfego, precisa editar os vídeos, precisa fazer um cardápio digital e entregar isso de volta para o cliente. Então, o cliente chegou para ele, essa célula vai gravar os vídeos, editar os vídeos, fazer as edições do cardápio digital, às vezes fazer um site, devolver isso para o cliente. Pronto. Então tem nesse squad que eu falei, tem cada profissional ali dedicado em uma área, então eles meio que pegam esse trabalho, o líder gerencia tudo isso aí acontecendo, devolve pro cliente, próximo. Entendeu? Então, essa célula de trabalho, vamos dizer que o limite de exaustão dela são 20 clientes. Então, cada célula de trabalho, exemplo, consegue cuidar de 20 clientes. Então, se eu criar 10 células de trabalho, eu consigo 200 clientes. E é mais ou menos isso. E ao invés de, ficar um líder falando com esse tanto de gente, um líder fala com cada um dos líderes. Então, se eu tenho 10 células de trabalho, e cada célula são 4 pessoas, seriam 40 pessoas para uma pessoa ter que conversar. Então, a galera quebra isso, né? Então, é uma célula de 4 pessoas que tem um líder. E são 10 líderes. Então tem um líder para falar com os 10 líderes, ao invés de um líder falar com as 40 pessoas. Sacou? Então é meio que essa pirâmidezinha, essa escada. E aí a gente viu isso funcionando em vários nichos, a galera escalando forte com essa estrutura. Claro, essa é a estrutura operacional, tem toda a estrutura de vendas, mas que funciona basicamente da mesma forma. É basicamente isso, basicamente isso. O que a gente pensou? Cara, vamos tentar montar uma estrutura dessa, uma célula de trabalho clara para resolver uma dor clara de um público específico. Pronto. Como que a gente faria? Público específico, profissionais da saúde. O que a gente vai fazer? Parece que eu estou entregando ouro e tudo mais, mas isso é um modelo conhecido na real, muita gente faz isso e o difícil é executar, não é, entendi, saquei como é que a parada funciona. Não, é executar isso. Então, como que a gente vai fazer? Dentro do nicho de saúde, profissionais da saúde, a dor é clara. Eles não conseguem escalar. Por quê? Eles estão muito focados em, às vezes, vender a hora deles, vender o serviço deles e depende muito de tráfego orgânico, não tem um gestor de tráfego que funciona direito, eles não têm estrutura para adquirir novos clientes, pacientes, sacou? E na área da saúde, principalmente, você precisa se posicionar como autoridade. Ele pode ser o melhor médico do mundo, o melhor dentista do mundo. Se você entra no Instagram dele e ele não parece ser o melhor dentista do mundo, já fica assim. Se ele não parece ser bom o suficiente, já fica assim. Se ele não tem um site bem feito, tu não tem coragem de dar tua vida na mão dele, entendeu? Dar seus dentes na mão de um profissional que ele até pode ser muito bom no trabalho que ele faz, mas se ele não parece ser muito bom, ele não consegue vender e atender o número de pessoas que ele gostaria, talvez. E é aí que a gente entra. Então, cara, como é que a gente faz? Como é que eu dou para esse profissional da saúde mais acesso, mais estrutura, mais previsibilidade e mais pacientes e clientes? Então, é aí que a gente entra. Como? Montando essas células. Isso internamente, né? Então, a gente monta essas células internamente. Então, eu vou precisar de um gestor de tráfego, vou precisar de um web designer, vou precisar de um editor de vídeo e um gestor, um account manager que vai cuidar de todas essas contas aí. Pronto. Essas 4 pessoas têm uma célula de trabalho. Vamos injetar clientes em cima deles e tentar descobrir onde que é o ponto de exaustão. Então, claro, esse é o melhor cenário, né? Que a gente consegue injetar cliente e, beleza, o ponto de exaustão é esse. Eu não consigo 50 clientes, só consigo 49, né? Mas seria ótimo se esse fosse o nosso problema. O problema é justamente o contrário. A gente não consegue descobrir onde que é esse ponto de exaustão, já que a gente ainda não tem esses clientes, né? Tudo isso tá aqui, ó. A empresa inteira tá nesse papel. Então, é tudo muito embrionário. Então, como que a gente faria? Se posiciona como uma empresa que consegue entregar essa infraestrutura para esse profissional. Cara, olha só, para você aumentar a sua agenda, parar de depender de recomendação, boca a boca, ou ficar fazendo videozinho na internet, trend, cara, vamos montar uma estrutura que faça sentido. Você tem um canal muito claro de atração, você tem um canal muito claro de captação, você tem um canal muito claro de conversão, você sabe quantas pessoas você consegue atingir no tráfego pago. Então, cara, eu tô investindo R$1.500, cara, eu tô fazendo 200 leads, a minha taxa de conversão é 10%, então eu faço 20 pessoas no final do mês. O valor da minha consulta ou do meu produto ou serviço é R$1.000, então a gente adicionou com R$1.500 de tráfego, R$20.000 no faturamento dessa empresa. Então é basicamente isso que a gente vai resolver. Por quê? A gente sabe como esse modelo funciona, entende, a gente tem capacidade de montar uma estrutura dessa e tem know-how na área, porque eu trabalho há muito tempo com isso. Então eu sei quais são as principais dores, eu sei quais são as principais soluções. Então a ideia é juntar tudo isso. Então, resumindo, qual que é a ideia base da empresa, pelo menos para começar? É uma assessoria para profissionais da saúde. Em que sentido de assessoria? A gente vai montar uma estrutura base de atração
atração, captação e conversão para esse tipo de profissional. Para eles pararem de depender de fazer videozinho no TikTok, no Instagram, dancinhas e tudo mais, participar de trend e ter um canal muito claro. Cara, eu sei quanto é que eu invisto de tráfego, eu sei qual que é a minha taxa de conversão, eu sei quais são os gargalos do meu funil, por exemplo. Eu tenho um funil de conversão, então eu sei que, poxa, a pessoa entra na minha página, depois ela cai numa outra página de qualificação, responde um forms, chama minha secretária no WhatsApp, depois que ela chama minha secretária no WhatsApp, marcou, aí sim eu gasto meu tempo com aquela pessoa. Porque é muito comum, o profissional, ele tá o tempo todo fazendo tudo. Ele tá atendendo, aqui abrindo na boca da pessoa, ele tá no WhatsApp respondendo, ou tem uma secretária que tá nem um pouco preocupada com isso, e ele não tem ideia de quantos pacientes vão dar naquele mês, ele não tem essa projeção, entendeu? Então o que a gente faz, a ideia dessa empresa é justamente isso, entregar essa infraestrutura base inicial para o profissional da saúde, pelo menos no começo. Depois a gente vai criando novas soluções, novos produtos para outros públicos, mas a ideia base é essa. Então, internamente, onde que a gente lucra? A ideia é que o profissional entre pagando uma mensalidade para a gente fazer toda essa gestão, então criar um site novo para ele, criar uma estrutura, um funil, entender a oferta dele, entender o público dele, gravar os anúncios, editar os anúncios, postar os anúncios, entregar essas análises de métrica. A gente cobraria uma mensalidade por isso, mas o cliente teria que pagar, claro, o valor da verba investida em anúncio. Então, junto isso tudo, é quanto o profissional vai ter que pagar para a gente fazer tudo isso, né? Esse valor, a ideia é que não comprometa mais do que 10 ou 13% do faturamento bruto dele, então a gente já sabe mais ou menos quanto que isso vai custar e que tipo de profissional que tem essa margem aí. Então, profissionais que faturam pelo menos 20 mil reais no mês é nosso cliente ideal. Menos disso, cara, ele vai ficar apertado de investir, ele vai ficar cobrando um resultado muito... Ele necessita muito mais desse resultado imediato, já que a margem dele é pouca, entendeu? O que ele tem disponível para testar, para investir, é pouco. Então, a ideia é pegar esses profissionais que faturam pelo menos 20 mil no mês, que tem essa dor clara, que é um bom profissional, mas que não aparenta necessariamente ser um bom profissional. Ele não tem uma estrutura muito clara, ele não tem um site que passa essa autoridade toda para ele, então é bater justamente nessa dor. Quebrar essa questão do posicionamento dele, então às vezes ele é um bom profissional, mas ele não parece ser um bom profissional, não adianta de nada. Então pronto, trazer autoridade para ele. Segundo ponto, trazer previsibilidade para ele. Então tem mês que ele não sabe quanto que ele vai vender, quantos pacientes ele vai ter, se esse mês o tráfego tá convertendo ou não tá, se, ok, eu ganhei 10 mil seguidores a mais na minha rede social, o que isso significa? Entende? Então é parar de depender dessas métricas aleatórias e ter um dashboard muito claro. Ó, você está gastando nisso, você captou X leads, desses X leads tantos converteram, dessa conversão foi feito tanto de faturamento, você investiu tanto e voltou tanto de faturamento. Tá aí o ROI, entendeu? O retorno sobre investimento. Quanto é que você gastou e quanto que isso virou. Então, é trazer essa previsibilidade que ao longo do tempo a pessoa consegue ir investindo mais, melhorando a estrutura dela para poder deixar cada vez mais robusta e mais lucrativa, entendeu? Então, a ideia é essa, né? A gente cobrar sempre contratos de no mínimo 3 meses, até pra gente ter mais previsibilidade e pro cliente ter algum tipo de resultado, né? Não dá pra prometer isso em um mês, em 30 dias. Não, a gente precisa entregar dados e coletar dados. Então eu dou pro meu cliente vários anúncios. Qual que converteu melhor? Esse. Então exclui os outros e aumenta a verba nesse. Quanto que converteu? X. Onde é que estão os gargalos? E ir melhorando, sabe? Não dá pra fazer isso em 30 dias. Então, contratos de no mínimo 3 meses. E a ideia inicial é essa. Tá aqui todo o meu business plan entregue, como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que a barreira inicial ela é bem pequena, dá pra fazer tudo ainda, como é um MVP, né, a gente só precisa validar isso. Eu acho que um gestor de tráfego freelancer, dá pra contratar por projeto, pronto, executa, valida. Um designer gráfico, freelancer, contrata, executa, valida. E todo o operacional tá na minha mão, né? Então fazer essa parada acontecer. Claro que eu conseguiria resolver tudo isso, mas a ideia não é essa, é pegar uma galera qualificada e testando, até pra gente ter gente pra quando eu aumentar a estrutura. Então se eu fizer tudo na mão, poxa, beleza, esse mês a gente dobrou a quantidade de clientes. E aí, agora que eu vou ter que ir atrás de alguém qualificado pra me substituir, eu já posso começar com alguém tocando essa área mais diretamente. Então a ideia basicamente é essa. Tô esperando desenvolver melhor pra gente bater o martelo se vai ser isso mesmo, se é por esse caminho que a gente vai seguir. Talvez eu não tenha seguido a forma mais comum de identificar ou selecionar o que a gente vai fazer, mas o que eu fiz foi basicamente o caminho contrário. Eu falei, não é quem tá querendo o quê? Eu falei, não, eu tenho esse produto aqui. Sabe, eu não vou precisar criar nada. Eu já tenho isso, já faço isso há alguns anos. Pra quem que eu consigo vender? Cara, profissionais que faturam pelo menos 20 mil reais. Pode ser profissionais autônomos que tem um restaurante? Pode. Pode ser profissionais da saúde? Pode. Pode ser outros empresários? Pode. Pode ser uma indústria? Pode. Entendeu? Mas aí eu juntei os dois. Eu falei, cara, essa galera que fatura pelo menos 20 mil, somado ao meu conhecimento na área, eu acho que a gente pode se ajudar e crescer isso aí, sabe? Eu fui pesquisar, tem 2.900.000 profissionais da saúde registrados hoje no Brasil, desde a última pesquisa que foi feita em 2023.
entendeu? Então, provavelmente o número não mudou tanto de lá pra cá. Mas às vezes a gente testa, não dá certo, a gente testa outro público e dá certo, mas a ideia principal é essa, por esses motivos. E é isso, vamos tentar fazer essa parada dar certo. Tá aqui entregue, completamente exposto o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, botando a cara a tapa aqui pra caso eu erre ou mostrar. Não sou um gênio, não sou formado em porra nenhuma de business, no caralho, não sei nada de nada, mano, não sei nada de nada. Só tento adquirir o máximo de conhecimento com pessoas que eu admiro, que eu acho que faz um bom trabalho e vou testando, sacou? Testa, erra, testa, erra, testa, erra, testa, erra, testa, erra, até uma hora que eu testo e acerto. E aí nessa hora eu melhoro e vai pra cima, sacou? Então é basicamente isso. A ideia tá aí, o videozinho de quarta-feira tá aí. Vamos ver o que vocês acham, vamos trocar uma ideia. Se tu trabalha na área, comenta aí. Se tu é só meu parceiro que tá assistindo, também comenta aí pra dar uma força, sacou? Eu falei, todo vídeo eu falo, eu tô nesse projetinho aí de postar vídeo toda semana, 3 vezes. Então toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui. Eu tiro um momento do meu dia pra, peraí, que eu preciso gravar, justamente pra poder facilitar o meu crescimento aqui dentro da plataforma, facilitar a minha desenvoltura na frente de uma câmera, criar talvez processos e padrão pra todo dia eu conseguir gravar. Então eu já tenho o horário, eu já tenho o esquema, eu já tenho tudo, pra não ficar à mercê de vontade, desejo, será que vai dar tempo? Não, entendeu? Eu tenho o horário já, tá tudo prontinho aqui. Então é isso, tu assistiu até aqui, mano, eu nem sei quanto tempo de vídeo deu, até aqui, pô, se inscreve aí, velho, entendeu? Acho que faz sentido, nem que tu não gostou de tudo que eu falei, mano, segue aí pra tu ficar criticando, ou se tu gostou, pô, esse mano aí falou umas coisas que faz sentido, segue aí. Se inscreve, curte aí, comenta aí, bora trocar essa ideia. Fechou? É isso, valeu. O videozinho de quarta-feira tá pronto. Já vou editar ali, já vou postar, já vou subir. E sexta-feira a gente se vê de novo. Eu não sei sobre o que eu vou falar, talvez sobre a empresa, talvez sobre como que é viver com 24, 25 anos. Já eu viajo, então esse mês ainda eu viajo, tem muita coisa pra acontecer. Eu posso compartilhar um pouco mais sobre a viagem. Vou passar 2 meses fora, em outro país, então outra língua, tudo novo. Então vamos ver aí, vamos trocar essa ideia, fechou? É isso, valeu, falou, tô me estendendo, tchau.